E hoje nós temos a incumbência de falar sobre a piedade filial, que está no capítulo número 14, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E dentro desse capítulo, primeiro título, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, é o título do capítulo. Muito, muito importante essa questão de honrar pai e mãe. Tão importante que o Kardec tirou lá do Decálogo. Quem foi que pronunciou essa frase? Honrai vosso pai e vossa mãe. Foi o Kardec? Foi Jesus? Ou foi o Chico Xavier? Quem foi que pronunciou? Honrai a vosso pai e vossa mãe. Na verdade, está lá nos 10 mandamentos, desde Moisés, no Decálogo. Não é verdade, gente? 3.500 anos antes de nós. Entre nós e Jesus, mais de 2.000. Entre Jesus e Moisés, quer dizer, entre Jesus e os 10 mandamentos, 1.500 anos, mais ou menos. Não tem essa opção aí, não. Você só tem Jesus, cara. Mas é pegadinha, né? Eu não dei a opção, a resposta certa eu não falei, não. Então, entre Moisés, isto é, os 10 mandamentos, e nós, 3.500 anos. Que coisa boa, hein? É muito tempo, hein? Olha que ensinamento antigo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Agora você tem razão, Jesus realmente confirmou. Honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus falou também. Na realidade, eu acho que a resposta está certa, porque quando Moisés foi buscar as tábuas da lei, já existiam, né? Repete, por favor, quando? Moisés foi buscar as tábuas da lei no monte, não foi? Sim. E elas já existiam, então com certeza Jesus que já tinham coordenado essas... Perfeito, ele foi perfeito. Na verdade, foi Jesus, antes do encarne de Jesus, né? Ele já estava governando o planeta e Jesus que direcionou isso. Perfeito, ele fez certinho. Mas só que Jesus desencarnado ainda. Ele não tinha nascido lá com Maria e José ainda. É isso que ele está querendo falar, sem dúvida alguma, né? Muito bem. Então, companheiros, vamos lembrar aqui onde que está, né? Lá no Decálogo são os 10 mandamentos. Ele está lá no Êxodo, capítulo 20, no item 12. Então lá está assim, nos 10 mandamentos. Vamos ler um item antes ainda aqui, ó. Sabeis os mandamentos, que Jesus que falou. Jesus conversando com o povo lá. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Aí Jesus repetiu, tamanha importância dos 10 mandamentos. Jesus os repetiu, porque é de origem divina, assim. Não cometereis adultério. Jesus falando, repetindo. Não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Está lá em Marcos. Também Lucas e Mateus. Todos os 3 falam, menos João. Não é? Então, Jesus veio exaltar a importância dos 10 mandamentos e, especificamente, o honrai a vosso pai e a vossa mãe. Por que é tão importante? A gente vai ver, né? Nós vamos ver por quê. E tem o enunciado total é assim, ó: honrai a vosso pai e a vossa mãe, lá nos 10 mandamentos, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse é o mandamento completo. Vamos repetir, gente? Ó, honrai a vossa mãe, honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim, com propósito, né, de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse é o mandamento completo, não é? Muito bem. Na verdade, o nosso propósito hoje, tá bom? É nós falarmos sobre o ponto piedade filial. E é exatamente o item que se segue, o Kardec vai explicar para nós. Não é? Na verdade, não é bem o honrar pai e mãe. É porque eu estou chamando a atenção porque está dentro desse capítulo. Né? Mas o nosso item hoje, olha lá, ó, piedade filial, quer dizer, piedade dos filhos em relação ao pai, obedecendo esse mandamento. Entenderam, gente? Só entendeu? Vou repetir aqui, ó. Porque o que é piedade filial? É a piedade do filho em relação ao pai e à mãe, que está em concordância com o título: honrai vosso pai e vossa mãe. Tá certo, gente? Né? Bom,
antes de entrar em piedade filial, eu queria só lembrar essa palavra honrar. Porque nós sabemos que é importante honrar o pai e a mãe, não é verdade? O que é honrar? O que é honrar? Aqui desse significado, naturalmente, não é? Quem quer me ajudar? Eu acredito que seja realmente fidelidade, né? Pode falar mais alto para me escutar. Honrar, eu acredito que seja um sinônimo de fidelidade, né? Fidelidade, perfeito. Ser fiel aos ensinamentos que o pai passou para o filho e transmitiu para a filha. Sim, mas eu tô na palavra. Aqui é aula de português agora. O que é honrar? Você está certo. Eu quero especificamente o que é honrar. Você está certo. Obedecer, fidelizar, como se você falou. O que mais, gente? Tem a honra, a dignidade. Dignificar. Você leu minha cola aqui, ó. Dignificar. É isso que eu estou querendo. Perfeito. De forma alguma tentar aviltar ou desprezar, né? Sempre tem grande honra e grande consideração. Ô, gente, vocês estudaram em casa? Está parecendo que vocês estudaram em casa. Não é? Não está parecendo? Que bom. Gente, é exatamente isso. Eu vou completar o que vocês falaram. Ó, honrar é nesse sentido de fidelizar, dignificar, venerar pai e mãe, nós filhos, para com os pais. Não é? Ó, respeitar, estimar, glorificar, tudo no mesmo sentido. É só sinônimo. É só para completar, só para fortalecer. Porque é importante saber honrar pai e mãe. O que é esse negócio de honrar? É exatamente isso, não é? Reconhecer é importante, né? Ilustrar, considerar, tudo em relação a respeito, a venerar, né? Louvar, glorificar, olha quantos sinônimos, bacana, não é? Que a gente vê a palavra assim várias vezes, honrar, e não sabe o que é. Então acho importante de vez em quando a gente enobrecer pai e mãe, isso tudo nós devemos, é um dever nosso, fazer isso tudo. Esses verbos, essas ações em relação aos nossos pais, pai e mãe, não é? Ok, deixa eu ver se tem mais algo aqui antes de nós entrarmos. Sim, eu separei um ponto interessante, gente, que quando a gente fala honrar nesse sentido de respeitar, de venerar, de dignificar, tem dois aspectos. Respeitar, por exemplo, tem um aspecto estático e o aspecto dinâmico. Vê se vocês concordam comigo. Será que honrar tem dois aspectos? Na conotação estático, quer dizer, eu respeito aquela montanha, vamos supor, eu honro aquela montanha. Um exemplo que me veio aqui. Mas é uma coisa estática, eu simplesmente respeito e estou aqui e ela está lá. Entenderam? É simplesmente uma postura que eu fico estático, mas eu respeito, eu venero, eu reconheço, eu dignifico, eu venero a montanha, mas ela está lá e eu aqui. Esse é o aspecto estático, tá certo? Agora eu vou falar o aspecto dinâmico, pois não? Tem um exemplo teórico, né? Teoria. Mas está longe. Por aí, mais ou menos por aí. Agora vamos ver a outra conotação do honrar, que é o pai e mãe, é quando nós honramos dinamicamente, nós nos mobilizamos para isso, não é? É um pouquinho diferente. A gente fica ativo, age para ocorrer essa veneração, esse respeito. Deu para entender, gente? Não pode acontecer isso? Eu respeito algo, mas fico na minha. E outra coisa que eu respeito algo e eu ajo internamente, envolvendo sentimentos, até ações, é outra situação. Viram as duas situações diferentes? Pode falar. No caso do montanha, por exemplo, se você vê a montanha sendo prejudicada, você vai intervir. Sim. Mostrar que você honra. Perfeito. Se alguém for lá, Sim. botar fogo nela. Você vai agir, né? Você vai agir. Então são dois, esse caráter de honrar pai e mãe tem dois sentidos. O passivo e o dinâmico, o ativo, que é ação, que é mobilização. Bom, essa questão de honrar, por que honrar pai e mãe? Por que não honrar tio? Por que não tem lá o 11º mandamento? Honrar tio e tia, está errado? Honrar avó e avô? Honrar primo e prima, estaria errado? Não. Por que honrar pai e mãe? Não é uma pergunta interessante, gente? Não é verdade? Tem tantas pessoas importantes, por que são, né, tem o grau que merece respeito? Por que pai e mãe? É isso que nós vamos falar aqui. Por aí.
A Exatamente. mãe nos gera, o pai e a mãe... Se não fosse seu pai e sua mãe, você estaria aqui hoje? Nos honrando com a sua presença? Só isso aí. Se não fosse seu tio e sua tia, o seu... Se bem que avô e avó também, né? Se não fosse seu avô e sua avó, você também não estaria aqui, não. Né? São nossos antepassados. Os orientais, eles têm muito respeito com os não é ancestrais, antepassados. É mais ou menos por aí. Mas cada geração que chega mais próximo, mais importante é. Todas são importantes. Eles fazem cultos, os orientais, aos antepassados. É mais ou menos isso aqui que nós estamos falando. Só que tem uma geração lá em cima, depois a outra, até chegar no meu pai, né? Quanto mais a geração mais próxima, maior honra, maior louvor, maior veneração e respeito eu devo a essas gerações. Mas é verdade, é por aí mesmo. Quer ver um outro ponto interessante? Lembram daquela passagem em que alguém, com uma pergunta muito maliciosa, dirige a Jesus, indagando a ele qual seria o maior mandamento? Lembram? Ou o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna? Lembraram? A senhora lembrou? A senhora lembra dessa passagem, não? Perguntaram para Jesus, a senhora não lembra não, né? O mancebo. Não. O jovem mancebo. Não, aquela é outra, é muito parecida. O mancebo, aliás, é uma passagem lindíssima do mancebo, né? Foi se eu não me engano, não sei se foi um doutor da lei. Foi Nicodemos, não? Não, Nicodemos foi da reencarnação. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Isso foi a conversa com Nicodemos, né? Bom, o fato é o seguinte, que perguntaram para Jesus de uma forma maliciosa: o que eu devo fazer para adquirir a vida eterna? Sabe o que Jesus respondeu, gente? Tem tudo a ver com o nosso estudo. Ele perguntou assim: o que está escrito? Qual que é o primeiro mandamento? O que está escrito nas leis? É mais ou menos assim. Aí ele fala o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lembraram? Né? Para ser mais preciso, amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro. E o segundo, que é semelhante, amar ao próximo como a si mesmo. Isso já é lei lá de Moisés também. O próprio Jesus, se Jesus falou, é como você disse aí, já desencarnado, ele induziu, né, Moisés e os benfeitores espirituais divulgarem essa verdade. Qual? Amar a Deus acima de todas as coisas. Gente, esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente vê a importância de amar a Deus. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E depois o segundo, que é semelhante, amar o próximo como a si mesmo. Então nós vemos a importância que é nós amarmos a Deus. Amar no mesmo significado aqui, mesmíssimo. Inclusive na conotação ativa, né? Amar a Deus, eu amo a Deus, viu? E fica assim. Não, amar a Deus no sentido de mobilizar por dentro, agir, produzir, realizar, construir, né? Com esse sentimento que nos guia, que é amar a Deus, respeitar, louvar. Mesma coisa, é a mesma situação. Só que a gente vê a importância que é amar a Deus. Aí eu faço a mesma pergunta. Por que é tão importante nós amarmos, honrar vosso pai e vossa mãe? Por que é tão importante? Da mesma forma eu faço a mesma pergunta. Por que é tão importante amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, de todo o teu espírito? Não é verdade, gente? Tem alguma coisa divina, até eu não saberia explicar, de tão importante nós amarmos a Deus primeiro. É muito importante, porque às vezes a gente pensa em Deus: oh Deus, muito obrigado, Deus me livre, se Deus quiser. A gente fala em Deus assim de uma forma corriqueira, não é? Mas não é isso. Nós deveríamos conectarmos com Deus ou fazer referência a Deus sempre com essa grandeza de sentimento de honrar, venerar. E tem tudo a ver com a questão de honrar pai e mãe. Só que Deus é o nosso Criador como Espírito. E o pai e a mãe é o Criador do nosso corpo, como você falou aí. Entenderam, gente? Tem muito a ver as duas. Né? O motivo é o mesmo. Essa grandeza de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e honrar pai e mãe é a mesma coisa. Tá bom? Ok. Bom, dando esse preâmbulo,
a gente pode entrar aqui agora no nosso tema, que é piedade filial. Quer dizer, o sentimento de piedade do filho em relação ao pai. Vamos aproveitar e estender também, né? A piedade da criatura em relação a Deus, nesse sentido desse sentimento em relação aos pais, que é o nosso objetivo aqui. Mas vamos estender em relação a Deus também, já que é importante amar a Deus sobre todas as coisas, e honrar vosso pai e vossa mãe. Então a gente pode fazer isso tudo em paralelo, não é? Bom, piedade filial, quer dizer, a piedade com que o filho vai vivenciar em relação com o pai. Mas eu não posso passar para frente sem falar o que é piedade, não é verdade? Piedade filial, filial a gente sabe que é do filho em relação ao pai, ótimo. Mas o que é piedade? Gente, é muito bom de vez em quando a gente parar e degustar as palavras, que você passa às vezes meses, anos, às vezes até reencarnações, aquela palavra ela vem, você engole ela nem digere, passa direto, né? Então nós temos que, de vez em quando, as palavras, parar e saborear. É o que a gente vai fazer com a palavra piedade aqui. Pode ser? Que a piedade tem tudo a ver com isso tudo. É a piedade do filho. O que é piedade? O filho tem que ter piedade. O que é isso, piedade? Tá bom? Vamos começar. O que a senhora acha que é piedade? Pessoa. É nome de uma pessoa. Em relação à pessoa. Exatamente. Exatamente. Você quer me ajudar? O que é piedade? Igual a palavra, o termo, igual está no termo, né? É amar as pessoas como todas as coisas. Piedade tem a ver com sentimento em relação às pessoas, né? Alguém quer me ajudar? Piedade me remete à caridade. Caridade me remete à caridade, ter piedade, ter caridade, ter o sentimento de empatia, de sentir amor. Perfeito, empatia, essa palavra é ótima também, né? Se colocar na... Perfeito, empatia. É uma palavra que a gente tem que treinar isso, né? Aliás, o sentimento da palavra, né? Empatia é essa facilidade que a gente tem de se sentir na posição do outro. Aí você vai agir com ele diferente. Tem gente que não tem empatia, não. Ele aqui não tem nem ideia do que o outro está passando. Empatia é uma coisa boa, você foi profundo aí. Respeitar. Sim, respeitar. Perfeito. Posso falar com as minhas palavras? Vocês autorizam? Então vou falar. Na verdade é o seguinte, quando nós vemos uma pessoa que está numa situação temporariamente desfavorável, seja uma dor física ou com uma situação de sofrimento, qual que é a nossa postura? Depende da pessoa. Vocês concordam? Tem uma pessoa aqui com muita dor, qualquer dor, seja física, emocional, etc. Tá certo? Tem uma pessoa aqui, ó, com dor. E tem 5 pessoas aqui, percebendo a dor do irmão. Tá certo, gente? Cada um vai ter uma recepção daquela dor. Vocês concordam? Cada um vai ter quem tem mais empatia vai sentir mais, né? Vai se condoer mais, uns menos. Vai depender da pessoa e não da dor. Depende da dor do sujeito? Não. A mesma dor aqui, cada um do A, B, C, D, E, cada um vai reagir de uma forma. Tá certo? Então vamos dar exemplo. Quando a pessoa ela não tem empatia, e uma pessoa muito materialista, uma pessoa que não pensa no outro, ele não vai nem dos 5, eu vou dar 5 pessoas diferentes, 5 reações diferentes, tá bom? Estou falando de piedade, hein? Nosso propósito aqui é falar da piedade. Tem uma pessoa que vai ver o sujeito sofrer, não vai nem, igual na gíria se fala, posso falar gíria? Tá nem aí. Não tem isso? Tá nem aí. Continua fazendo o que estava fazendo, nem se toca. Perfeito, gente? Esse é o número 1. Antes desse, tem um pior. Eu comecei já no segundo andar. Tem um que é pior, porque eu vou fazer ascendente aqui. O que é piedade? Eu vou falar o que é piedade, como é que ela vai crescendo. Tá? Eu comecei nesse, 0. Esse é frio morno. Ele é inerte, indiferente, é a palavra certa. Indiferente, tá certo? Tem um que é pior. Ele não está aqui não, ainda bem que ele não está. Tem um que é pior, que ele chega lá e cutuca a dor do outro. Vai aumentar, aí começa a rir e vai ter prazer em aumentar a dor do outro. Tem gente assim? Tem. Aqui não, mas tem gente assim, né? Então tem esse aqui, ó. Eu vou até tirar ele daqui de tão feio que ele é, eu vou tirar ele daqui. Vamos começar desse do inerte. Ele passa, nem te ligo, né? Muito bem.
Vai passar os anos, essa pessoa vai evoluir anos, e talvez até em reencarnações e vivências. Essa mesma pessoa, na mesma situação, ele vai ter pena e dó. Pena e dó. Pena e dó é uma coisa muito fria, gente. Ah, eu tenho pena. Não é uma coisa fria? Eu tenho pena e dó, mas a pessoa não se tocou, não. Estático. Ele nem se tocou. Mas é melhor do que o indiferente? É melhor do que aquele que eu tirei daqui, que cutuca? Não é? Aquele que agrava o sofrimento do outro. Tem o indiferente e tem esse que tem pena e dó. Mas já tá bom. Não para nós, viu, gente? Estou falando para nós, pelo amor de Deus. Para nós, não. Né? Bom, aí vai passando a vida, os sofrimentos, as dores. Essa pessoa, numa outra oportunidade, vai encontrar a mesma situação. Ele não vai ter mais pena e dó. Ele vai se condoer e vai ter piedade. Entenderam o que é piedade? Piedade é quando você sente, você compartilha, você se condói, eu acho que é a palavra certa, da dor do outro. Você, aí passa o que você falou aí, né? Passa a mexer dentro da gente, né? Isso é piedade, tudo bem, gente? Então tem o indiferente, o que tem pena e dó, e tem esse que tem piedade. É o mesmo sentimento que tá evoluindo. Todos os sentimentos evoluem, tudo no universo evolui. Tudo evolui, os animais, as plantas, o mineral, o planeta, nós espíritos, tudo no universo evolui. Os sentimentos nossos também. Os nossos sentimentos, os sentimentos que você tem não vão ficar paradinhos do jeito que estão, não. Que estão muito bons já. Mas não vão ficar assim, não. Todos os sentimentos nossos estão o quê? Evoluindo. Então, cada um é uma linha. Tem o sentimento lá da humildade, né, do orgulho, que eles vão sendo trabalhados. E essa linha da piedade começa assim, né? Desculpa repetir. Aquele que aumenta a dor, tem o indiferente, tem o que tem pena e dó, tem o que tem piedade. Olha como é que está melhorando. Agora nós vamos falar, tem mais, hein? Tem mais escala. Por exemplo, o bom samaritano, né? Isso aí encaixa bem. Perfeito. Eu vou até citar o bom samaritano aqui no estágio de cima. Bom, então está aqui, tem piedade. O que é piedade mesmo? Aquele sentimento que nos comove por dentro a dor do outro, com empatia, né? Isso é piedade. Ótimo. Tá bom, gente? Tá bom, mas a gente tem que trabalhar. Eu acabei de falar, os sentimentos têm que evoluir, não pode parar nada, para. Então nós vamos trabalhar esse sentimento de piedade. Aí ele vai passar para comiseração, que é prima da piedade, só mais elaborada. Tá certo, gente? Mais ativo, mais dinâmico, como você falou, né? Mais trabalhada. Depois dessa comiseração, que é tudo sinônimo, na verdade, né? Porque depende mais do significado de palavras. Depois da comiseração, que é um item acima, aí vem a compaixão. Compaixão é a evolução da piedade. Certo? Compaixão. Depois tem outra. Qual que é a próxima? A parábola do bom samaritano, que lembrou ali. O sujeito que viu, o sujeito que estava descendo lá também, viu o homem que foi agredido e assaltado pelos ladrões e estava semi-morto. O levita e o sacerdote passaram inertes, nem piedade eles tiveram, passaram inertes. Não cutucaram ele também não, ainda bem, mas ficou inerte e foram embora, o levita e o sacerdote. Passou um homem, um samaritano, esse samaritano era bom, viu? Não quer dizer que todos são, mas aquele samaritano era bom. Ele viu e se tocou de íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Uma compaixão mais trabalhada ainda. Certo? Que eu falei, ó, comiseração, piedade, comiseração, compaixão, íntima compaixão. Essa foi Jesus que deu esse nome, por isso que eu estou usando. Não é lá na parábola, não fala assim? Íntima compaixão. Isso aqui é piedade, trabalhada, evoluída. Mas acabou aí, não. Qual que é o suprassumo, gente, da piedade? Ação. Hein? Ação. Não, ação tem que ter. Tem que ter ação. Não, todas elas já têm ação, hein? Ação já tem. A partir daquele que é inerte, já tem ação aqui. Né? O que cobre tudo seria o amor, né? Tudo bem, o amor vai cobrir tudo, mas especificamente o que cobre? A compaixão e a íntima compaixão. O top dessa linha aqui, ó. Chama-se... Quem souber vai ganhar um ponto na nota final. Misericórdia. E acabei de falar de misericórdia. O que é misericórdia? É a piedade no seu grau máximo. E você se condoer com o outro.
você ter, você se comover com a dor do outro, mas como ele lembrou ali, agindo, mobilizando. Tudo bem, gente? Bom, acabamos de falar aqui então de piedade, só que a gente passou, né? Da piedade bem trabalhada, bem evoluída. Isso chama piedade filial. Isso é que a gente tem que ter com o pai e a mãe. Tá bom? Bom, vamos ver agora o que Kardec fala sobre essa questão da piedade filial, tá? Que é o filho deve honrar pai e mãe, tá certo? Você mora com sua mãe ainda? Pois é, então isso aqui vai dar certinho para você. Para nós, né? Desculpa. Bom, o Kardec vai falar assim, ó: o mandamento, honrai a vossa mãe, ao vosso pai e a vossa mãe, é um corolário. Esse papel está me atrapalhando aqui, ó. É um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. O que é corolário? Essa palavra é difícil de falar, né? Corolário. Isso significa consequência, né? Então, esse mandamento, qual, gente? Honrai vosso pai e vossa mãe, é uma consequência, ou corolário, em vez de falar essa palavra que enrola a língua, é uma consequência da lei geral de caridade e amor que você falou aí, não é? Ao próximo, visto que não pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Como que, né? Você, por exemplo, como é que você vai amar o próximo se você não ama sua mãe? Você não ama sua mãe, não. Aí você vai querer amar uma pessoa? Tem sentido? Não tem. É muito parecido com aquela questão também. Como é que eu vou amar? O próximo não ama a Deus. Por isso que amar a Deus, acima de todas as coisas, é importante. É o primeiro mandamento, amar a Deus. Não faz muito sentido você querer amar a Deus, mas não ama o próximo. Está com raiva do outro? E como é que eu vou amar a Deus? Né? Então, primeiro, vamos amar a gente, amar o próximo e amar a Deus simultaneamente, na verdade, né? Mas nós temos que amar a Deus primeiro. Esse é o mandamento primeiro. É o que ele está falando aqui. Mas o termo honrai, que é o significado da palavra que nós vimos aqui hoje, encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Olha que interessante. Se Jesus falou para nós amarmos uns aos outros, ao pai e à mãe muito mais. Concordam? Vou repetir. Se nós temos um dever de amar o outro, o próximo, o pai e mãe, que é o nosso próximo, eu tenho o dever de amar mais ainda do que os outros. Não é interessante esse raciocínio? Bom, eu imagino que todas essas demonstrações que a gente tem, ou pelo pai, a mãe, ou pelo próximo, é o que atesta o nosso amor a Deus. Toda vez que você dá essas demonstrações, você está mostrando que de fato você ama a Deus. Porque bem o contrário, se você fala que ama a Deus e não faz nenhuma dessas coisas, você está em contradição, né? Você é um mentiroso. Incoerência. É incoerência. É verdade. É isso mesmo. O que o Marcão falou com o seguinte, porque tem uma frase assim: se você fala que ama a Deus e não ama seu irmão que está próximo, você é mentiroso. É verdade. Podemos pensar assim, gente? É verdade. Não tem compatibilidade as duas afirmativas. Você ama a Deus e não ama o próximo, não é? Ok. Vamos seguir o Kardec aqui. É até 6 horas? É até 6? Bom, então eu estou seguindo aqui diretamente do Evangelho o que o Kardec comenta a respeito dessa passagem, né? Dessa frase. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções do filho para com o pai, o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente em relação ao próximo em geral. Foi o que nós falamos aqui, só repetiu, né? Nós falamos antes e lemos depois. Esse dever se estende, esse dever do filho para com o pai, se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes do pai. Ele não é pai biológico, mas é ele que faz as funções do pai, de encaminhar, né,
a gente chama de pai adotivo, mas às vezes não é nem pai adotivo, é aquela pessoa que se incumbe de direcionar aquela pessoa para não cair no erro, não é? Para buscar o caminho correto. Esse, nós temos o mesmo dever de honrá-lo, mesmo não sendo nosso pai biológico. Tá bom? É isso que ele quis dizer aqui. E as quais tanto maior mérito, essa pessoa que não é pai, tanto maior mérito quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Olha bem, gente, vamos repetir aqui. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. É o Kardec falando, nós sabemos que Deus não pune nada. Deus não pune. Né? Isso aqui é uma forma de expressão, uma forma de linguagem para falar que a vida, as leis e a nossa própria consciência nos pune quando não atendemos a essa lei de Deus. Qual? Honrar pai e mãe. Se nós não fizermos isso, nós seremos muito beneficiados se atendermos essa lei de Deus. Vocês concordam? Em compensação, seremos muito prejudicados se não atender, se violarmos essa lei. É isso que ele está falando. Porque Deus vai punir alguém? Deus pune alguém? Castiga? De jeito nenhum. É a própria lei. É a lei de causa e efeito. Causa e efeito, que é uma lei da natureza. A questão de plantar semente e colher. É isso aí. Não é difícil não, né? Às vezes você lê o Evangelho, você não entende. Isso acontece com vocês, gente? Acontece. A gente lê um livro, um trecho, a própria Bíblia, ou o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, você lê lá e não entende, porque a gente lê rapidamente. Quando você lê assim, dessa forma que a gente está fazendo, fica fácil, fica compreensível. Compreensível, é inclusive. É necessário porque é muito fácil a gente perceber as pessoas deturparem a palavra. Facílimo. E o que tem acontecido demais. Facílimo. Deturpa a palavra toda, o benefício próprio, e acaba a palavra de Deus completamente fora de sentido, completamente deturpada. Verdade. Continuando então a explicação do Kardec dessa frase, honrar vosso pai e vossa mãe, olha como é que ele aprofunda aqui, ó. Honrar vosso pai e vossa mãe, desculpe, estou repetindo muito, né, gente, mas é importante. Não consiste apenas em respeitá-los. Não consiste apenas em respeitá-los, que é aquela coisa que eu falei do dinâmico, do estático e do ativo. Porque eu respeito muito meu pai, tá certo? Eu honro muito meu pai está lá. Uhum. Não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los. Aí que vem a ação que você lembrou aí, não é? Na necessidade, assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Com certeza, não é? Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. É com os pais sem recursos. Porque aquele pai que tem uma aposentadoria muito grande, aí tem até briga dos filhos. Não, eu que vou ajudar o papai. Não, eu. Não é porque ele ganha lá 20 mil? Né? Então, ele está falando aqui que, sobretudo com os pais sem recursos, está falando materiais mesmo. Esses é que merecem e a gente tem a obrigação de auxiliá-los, né? Com o nosso recurso, não com o dele. Né? Obedecem a esse mandamento os que julgam. Aqui é uma pergunta. Vou fazer a pergunta, ela é longa. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na pergunta. É o Kardec que está perguntando. Olha a pergunta dele. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam. O filho de nada se priva. Será que ele está obedecendo o mandamento, esse filho que faz isso? Atirando os pais para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável? E pergunta cumprida, né? Será que essas pessoas, esses filhos que assim agem, eles estão atendendo ao mandamento? Porque minha mãe não está morrendo de fome, ela está lá no quartinho, todo dia eu vou lá, dou
do cafezinho, né, do almoço e tal, e de vez em quando eu dou um banho e tal. Quer dizer, é o mínimo para eles e para os pais, que estão lá no ínfimo, do cômodo mais simplório, e para o filho mesmo, que, né, ele tem todas as atenções. Aí tem a pergunta, será que eles estão obedecendo o mandamento? Entenderam a pergunta? Bom, o Kardec só fez a pergunta, nós já sabemos que não. Mas vamos ver a continuidade, ó. Ainda bem quando não o fazem de má vontade, esse filho faz de má vontade, e não os obrigam, os pais, a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Porque tem, né, gente? Temos, né? Tem pessoas assim, que ao invés de aliviar o peso do pai e da mãe, ele faz o contrário. Ele, além de deixar o peso do pai e da mãe, ele ainda passa mais um pouquinho para eles, não é? Bom, então, será então que aos pais velhos e fracos que cabe servir aos filhos jovens e fortes? Outra pergunta, será que cabe aos pais manterem, auxiliarem e ampararem os filhos jovens e fortes? Outra pergunta, ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Será que a mãe cobrava um trocado do bebezinho? Ou então foi anotando, quando você crescer você vai pagar, hein? Hoje foi meio de leite, leite em pó, a mãe foi anotando para o menino quando chegar nos 8 pagar. Será que tem mãe que faz isso? Não tem não, né? Contou porventura, os pais, ou a mãe, contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os filhinhos doentes? Será que o pai contou? Eu já fiquei uma semana com você, viu, filhinho? Né? Eu fiquei 6 dias com você. E aqueles, então, eu fiquei assim, não. Será que contou porventura as suas vigílias quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Nenhum pai faz isso, né? Inclusive nós, como pais, também não fazemos. Nem os nossos, nem nós fazemos. Não, a resposta. O próprio Kardec respondeu essa fila de perguntas. O próprio Kardec está respondendo não. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os filhos devem aos pais. Os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Então, isso é que é a piedade filial, quer dizer, essa piedade, esse sentimento que nós falamos aqui, ó. Lembram do sentimento de piedade? Piedade filial é isso aqui, é essa ação. Então, honrar vosso pai e vossa mãe nesse sentido dinâmico. E não, eu respeito muito meu pai, nunca aumentei a voz para ele. Olha, mas e daí? Né? E a parte prática? Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que ampararam em sua fraqueza, com que a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir o bem-estar. Ai do ingrato, olha bem, gente, olha as consequências. Ai do ingrato, é o contrário de bem-aventurados, né? Vocês lembram dessa frase do Cristo? Bem-aventurados, quer dizer, bem felizes, felizes aqueles que fazem isso. Aqui é o contrário, aqui é exatamente o oposto. Ó. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, seus afetos. Algumas vezes, já na existência atual, o filho que não respeitar o pai, que não estiver concordante com esse mandamento, já nessa vida ele já vai amargar o gosto ruim, né, da cobrança da própria lei. Mas com certeza noutra vida ele vai responder por isso. Em que sofrerá o que houver feito aos outros. Essa é a lei de causa e efeito. Olha que ponto interessante. O Kardec é ótimo, né, gente? Olha que ponto interessante agora que ele fala assim, ó. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Então isso acontece? Acontece. Vamos supor, meu pai
né? Não fez as vezes de pai realmente. Pode acontecer, o Kardec está falando que pode acontecer. Olha bem, mas a Deus é que compete puni-los. A esse pai ingrato, agora é o contrário. É Deus que compete, não eu como filho. Ah, é, pai, o senhor me maltratou, o senhor me bateu, o senhor fez isso, então agora eu vou fazer com o senhor. Não cabe, né? Essa justiça, quem faz é Deus. Nós deveríamos, o correto, é eu amar esse pai ingrato comigo. Ele foi ingrato comigo e eu vou amá-lo do mesmo jeitinho. Agora, ele vai sofrer as consequências através de mim? Não. Deus sabe quais serão os meios, né? Bom, não compete a estes, os filhos, né? Censurá-los. Não compete aos filhos, nem censurar. Porque talvez acham merecido que aqueles fossem quais se mostram. Olha que raciocínio, gente. Por que o filho... Olha que raciocínio. Eu não posso punir meu pai porque ele foi mau pai comigo. Porque quem sabe eu fui mau pai também. Quem vai me autorizar e cobrar do meu pai? Isso aqui é para tudo. Nós estamos falando dessa forma porque é o tema, mas é qualquer cobrança. Nós não deveríamos cobrar nada, nenhum malefício que alguém fizer comigo, eu não posso cobrar. Com certeza ele vai pagar, mas não vai ser através de mim. Até mesmo porque se eu fizer o que ele fez comigo, eu vou descer abaixo dele. Por exemplo, uma pessoa me agrediu. Agora eu tenho o direito de agredir, então eu vou agredir também. Parece que é igual, né? Não é não. Eu fui pior. Mesmo que foi a mesma agressão, vou fazer a mesmíssima agressão. Ficou 0 a 0? Não. Eu perdi de muito. Eu vou descer muito mais. Né? Porque é a vingança. Aí envolve ódio. Às vezes o outro fez por ignorância, por descuido, por inescrúpulo, né? E eu não. Como é que fala? Eu arquitetei, eu planejei, eu desejei. É diferente. Então, mesmo que a agressão foi a mesma, eu vou descer, eu vou estar mais devedor do que ele, perante a justiça de Deus. Então, nada de cobrar dos outros, de forma nenhuma. E entre pai e filho, não é diferente. Né? Tá acabando, viu, gente? Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, não é assim? Jesus falou? Os ensinamentos do Cristo, gente, são perfeitos e recheados. Jesus falou, que a lei da caridade manda se pague o mal com o bem. Pode repetir isso, nós devemos pagar o mal com o bem. Não vou pagar o mal com o mal, não, que isso aí distorce tudo. Né? Vou pagar o mal com o bem. Primeiro. Segundo, se seja indulgente com as imperfeições do outro. O que é indulgente? A lei do amor não manda você ser indulgente com o erro do outro? O que é indulgente? Indulgente é você segurar para você, não passar pela frente as coisas negativas. Uma das formas de ser indulgente, tá certo. Mas na verdade indulgente é aquele que não cobra o defeito do outro e vai lá e espizinha ele, julga, condena e critica. O que você falou está certo, mas é um exemplo dentro desse total. Isso é ser indulgente, está certo? Entendeu o que é indulgente? Se a lei manda, a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, primeira. Segunda, que seja indulgente para com as imperfeições do outro. Eu sou indulgente com a perfeição do outro, eu não vou cobrar do outro. Eu sei que ele está fazendo errado, mas eu não vou cobrar. Isso é ser indulgente, tudo bem? Segundo, né? Vamos ver o terceiro. Se não diga mal do próximo. É a terceira. A lei de caridade não fala isso, para a gente não falar mal do próximo, chama maledicência, né? A gente falar mal do outro, principalmente pelas costas, principalmente não, sempre pelas costas. Chama maledicência. A lei de amor fala para nós agirmos assim, não falar mal do outro. Terceira, né? Vamos ver a quarta. Se lhe esqueçam e perdoem os agravos. Isso é perdão. É o quarto. A lei de amor e caridade não fala isso? Para a gente perdoar as agressões, as ofensas. E se ame até os inimigos. 5. Então falei 5 aqui, ó. O Kardec falou 5. Para com o outro. Então, ó, a partir desses 5, quão maiores não hão de ser essas 5 obrigações em se tratando de filhos com os pais. Vocês entenderam, gente? Ele mostrou aqui, eu achei ótima essa parte. O Kardec mostrou 5 obrigações morais que a lei de caridade aponta para nós. Não é? Ser indulgente, perdoar,
o outro, não falar mal. Quais são os outros dois? São 5, né? Ser indulgente, a caridade manda se pagar o mal com o bem, né? E o 5º, ser indulgente com as imperfeições do outro. São 5 recomendações da lei de amor e caridade, para com qualquer um. Quão maior, não é? Não serão essas obrigações em relação, do filho em relação ao pai. Olha que raciocínio do Kardec, não é? Então a gente vê a importância da piedade filial com os pais. E nós temos que, inclusive os pais desencarnados, né? Que certamente né, alguns de nós possamos ter. Muda alguma coisa? Não muda de jeito nenhum. Né? Esse respeito, esse honrar o pai e mãe pode ser encarnado ou desencarnado. E sabe uma coisa importante, gente? Lembrando aqui, parte prática, eu gosto de parte prática. Nós deveríamos sempre estar lembrando dos nossos pais, estou falando agora em desencarnados, né? Sempre desejando o bem para eles, agradecendo, porque o agradecimento ele não precisa de falar, não. Você está agradecido, é um sentimento. Nós deveremos estar sempre agradecidos aos nossos pais, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu vou estar em concordância, né, com esse mandamento de honrar pai e mãe e a questão da piedade filial, né? E é muito importante a gente fazer prece para eles, para os pais desencarnados. Fazer prece, sim, pedir aos anjos guardiões, desejar que eles tenham atividades edificantes, salutares, saudáveis, que eles tenham luminosidades, clareza de raciocínio para seguir, né, o caminho deles, que certamente nós encontraremos. Então, isso é piedade filial. E é muito importante a gente estar sempre repetindo, viu? Para os pais encarnados também, nós sempre lembrarmos deles, sempre pedindo a Deus, a Jesus, aos anjos da guarda. Isso é uma forma de agir. Não, meu pai está lá, está tranquilo, ele tem tudo, tem o cuidador, ou tem meu irmão que cuida, né? Vamos supor. Então eu fico desincumbido. Não, nós temos que estar ligados. Isso faz parte da piedade filial e de honrar pai e mãe, esse desejo, esse pensamento vivo, contínuo, de estar sempre lembrando. Seria bom diariamente fazer prece, né? Essa é a parte prática mesmo. Bom, o último parágrafo aqui, então, porque esse tipo de forma de fazer como eu estou fazendo, ele é um pouco desgastante, né? Porque concentra a atenção da gente e eu sei que cansa um pouquinho. Então, por isso que eu estou falando, está terminando aqui e a gente vai terminar agora, tá bom? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus. Todos os preceitos de Jesus eu vou agir em relação ao meu pai e minha mãe, todos. Se é para com todos, por que eu não vou fazer com meu pai e minha mãe? Com todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, qualquer procedimento censurável que eu tenho para com ele, mais censurável se torna relativamente aos pais. Ele repetiu isso aqui. Se eu estou fazendo uma coisa, algo que é errado com o Zé Antônio ali, se eu fizer isso, a mesma coisa que eu fiz com o Zé Antônio errado, fizer com meu pai, eu estou incorrendo num erro maior. Entenderam o que ele quis dizer? Né? Ele já tinha falado isso lá atrás, está reforçando. Então é muito, muito sério mesmo essa questão dos pais, né? Da nossa relação com os pais. Censurável. Eu tenho uma observação em relação a, por exemplo, acho que também os pais têm uma responsabilidade muito grande nesse resultado, de obter essa piedade. Porque, à medida que ele vai educando o filho dele, ele já pode garantir que o filho vai ter essa piedade. Perfeito, você foi perfeito. Eu acho que lei de causa e efeito. Sim. Os filhos, graças a Deus, eu não percebo até hoje que eu vou passar por isso, por uma impiedade filial, porque desde pequeno eu venho educando e venho mostrando para eles como é que a coisa funciona. Perfeito. Então tem também, por parte do pai, essa responsabilidade já de garantir que essa piedade filial vai ser efetivada, vai acontecer.
Porque você também deixa isso de lado, não leva isso em consideração, não educa o filho dele, pode esperar, né? E talvez eu tenha que passar. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Né? Perfeito. Então tem essa parte. Tem essa parte. Enfatizada, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então para terminarmos aqui é o seguinte, ele diz o seguinte, que no primeiro caso, quando eu, só para terminar aqui, ele diz o seguinte, quando eu dei o exemplo do Zé Antônio, né? Falei o nome fictício aqui. Eu errei com o Zé Antônio, com essa falta. Se eu fizer a mesma falta com meu pai, o erro é maior. Que, no caso do Zé Antônio, é uma simples falta, mas com meu pai é um crime. Entenderam, gente? Vou repetir o que ele está falando aqui. Para com o outro, se eu errar para com o outro, às vezes pode ser uma simples falta. A mesma falta que eu fiz com o outro, para com meu pai, é um crime. Mostrando a importância, então, da nossa relação com os nossos pais, nosso sentimento com os nossos pais. Gente, quero agradecer muito, muito mesmo, né? Que vocês colaboraram, me ajudaram e eu aprendi aqui também hoje. Então, quero agradecer a Deus, a Jesus, essa casa e cada um de vocês. Muito obrigado, viu?